Vamos conversar então com o nosso entrevistado do dia, que é o Marcos Yank, professor de negócio, de agronegócio global do INSPER. Professor, muito bem-vindo mais uma vez ao Mercado Aberto, que prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com você, Amanda, e com todos que estão aqui nos vendo. Professor, quando a gente marcou, é uma loucura tão grande esse mercado que quando a gente marcou essa entrevista ontem, estávamos todos profundamente preocupados e arrebatados com o preço da energia, com o petróleo subindo lá perto dos $120, mas depois, com o caminhar da sessão, e principalmente depois das declarações de Trump, o cenário mudou completamente de novo. Eu quero entender com o senhor onde estamos hoje, né? Primeiro, quais as principais preocupações do agronegócio, que o agronegócio tem a perder, o agronegócio brasileiro tem a perder com o prolongamento desse conflito no Irã, e depois a gente vai tentar entender o que os investidores e os exportadores, como eles podem se planejar com alguma segurança e com alguma previsibilidade diante desse comportamento errático do presidente americano. Bom, como você disse, né, Amanda, não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele sempre age dessa forma, ele joga uma ameaça lá na frente, depois ele recua, e ele recua principalmente quando tem impacto na economia americana. Você veja que no tarifaço que ele fez contra o Brasil, de maneira super impetuosa, que ele mencionou a questão do Bolsonaro, a questão lá do Supremo, e botou 50%, quando começou a faltar café, hambúrguer que subiu de preço, né? Ele precisou lá da celulose, do suco de laranja, aí ele acabou voltando atrás exatamente porque tinha uma pressão inflacionária nesses produtos que o Brasil exportava para lá, e o agro ficou, de certa forma, poupado, né? E agora ele faz de novo a mesma coisa, tem impacto na economia americana, pode haver aumento de preço de gasolina, diesel, etc., inflação, ele volta atrás, né? Mas eu acho que tem aí duas coisas que são mais permanentes. Uma delas é a posição de Israel. Israel não vai voltar atrás, Israel vai continuar esse processo até que haja a eliminação do regime islâmico da forma como ele é hoje, porque o que houve foi a troca do pai pelo filho, né? E eu acho que Israel continuará fazendo esses ataques, né? E eu acho que Trump também, ele está lá no Irã não só por conta do que já vinha acontecendo nas guerras do Oriente Médio, mas também ele quer fazer pressão sobre a China, né? Ele quer controlar o petróleo do Irã e do Oriente Médio, como ele fez com a Venezuela, a mesma coisa ele falou sobre a Groenlândia em outros assuntos, o canal do Panamá. Quer dizer, ele tem essa visão que ele tem que estrangular a China em matérias-primas. Isso envolve petróleo, isso envolve a parte de minerais críticos e envolve também agronegócio, né? Agronegócio é super estratégico nessa conversa, né? Então, eu acho que ele vai continuar, claro que nesse momento ele volta atrás, porque tem pressão inflacionária e tem que abrir o estreito, porque se não abrir o estreito vai ser um caos, né? O que a gente está vendo aqui no Brasil como impacto mais imediato é um aumento de custos na agricultura, falta de produto no meio da colheita, né? Negócio sério aí que está acontecendo, porque está havendo uma precificação maluca e não estão havendo entregas de diesel, por exemplo, que o agro precisa nesse momento. Pode ter um impacto enorme em fertilizantes nitrogenados, porque a grande parte do que o Brasil compra, o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo, e quase tudo que o Brasil compra vem do Oriente Médio e também, eventualmente, da China, e a China se abastece de gás do Oriente Médio para fazer fertilizantes nitrogenados e também a parte de enxofre. Então, o que a gente está vendo já são travas acontecendo tanto no diesel, no abastecimento de diesel, como já na parte de fertilizantes aqui no Brasil. Sem contar o custo de fretes, que afeta tudo que a gente exporta, principalmente para a Ásia, e o que a gente exporta para a Ásia, vários navios param para abastecer no Oriente Médio, né? E afeta também alguns produtos importantes da nossa pauta. Tá, então vamos tentar esmiuçar tudo isso, destrinchar, porque eu estou vendo algumas correntes de transmissão aqui, pelo que o senhor citou, talvez 4, né? Tem o frete, tem a história do diesel, que o diesel vai ficando mais caro, isso obviamente isso vai repassar para o preço dos produtos, dos alimentos, da inflação. Tem a história da exportação dos produtos brasileiros também para fora, porque passam pelo Estreito de Hormuz, alguns produtos agrícolas que são exportados para esses países do Oriente Médio. E 4, tem a importação de fertilizantes. O Brasil, o senhor falou, é o maior importador de fertilizantes do mundo, são vitais para a nossa agricultura. A gente preparou algumas telas de arte baseadas no estudo do próprio professor Marcos Yank. Vamos mostrar
parar aqui um minutinho antes de eu endereçar a próxima pergunta, só para ficar claro para os nossos telespectadores. Olha aqui, agronegócio brasileiro, comércio com o Oriente Médio, total de exportações para aquela região no ano de 2025, ano passado, 12,4 bilhões de dólares. Principal destino na região, justamente o Irã, que está sob fogo cerrado de Israel e Estados Unidos, quase 3 bi de dólares, 1,7% do total exportado pelo Brasil. Claro, é uma pequena parte da nossa corrente, do nosso fluxo comercial, sim, mas para alguns produtos é de suma importância. Quais são eles? Vamos dar uma olhada mais a miúde na próxima tela. Então aqui, olha, agronegócio, dependência elevada do Brasil nas cadeias de milho, frango, açúcar, carne bovina. São os produtos que mais sofrem com essa guerra por questões logísticas ou porque são exportados para aquela região. Oriente Médio é origem de 15,6% dos fertilizantes nitrogenados importados pelo Brasil, é o que o professor estava se referindo agora. E a tela seguinte, a última, né, a nossa derradeira, participação nas exportações brasileiras ao Oriente Médio em 2025, aí você tem aqui por produto dividido. Carne de frango, quase 25% de tudo que o Brasil exportou é para aquela região. Portanto, esse mercado é fortemente atingido se a volatilidade, se essa instabilidade perdurar. 22% milho, açúcar 19%, carne bovina 9%, soja 7%, café 3% e os outros são menores. E aí a última tela, desculpa, eu disse que essa era a última, mas agora é a última de verdade. Importação brasileira de fertilizantes nitrogenados. A maior parte vem da China, 46%, Oriente Médio 15,6%, 14% Rússia e 10% Nigéria, mas aí tem a ver com as passagens ali, o Estreito de Hormuz, e tem mais um estreito que eu esqueci, mais uma passagem ali perto do Canal de Suez, né? Eu esqueci o nome, mas o professor já vai me lembrar. Então, vamos falar sobre cada um desses aspectos, professor, para o senhor explicar um pouco dessa tela. Então, tem algumas indústrias, carne de frango, milho, açúcar, carne bovina, que já estão sofrendo com essa guerra no Irã, que completa o quê? Uns 10 dias? Eu acho que no momento o agro brasileiro ele está sofrendo com o aumento de fretes e com a questão ligada com diesel e tal, né, com essa parte de energia. Isso é o que pega hoje. O que pode pegar lá na frente, se a gente continuar tendo o fechamento do estreito, é a exportação desses produtos que você falou. De fato, são 4, 5 produtos mais importantes. E o mais curioso é que o principal mercado do Oriente Médio inteiro é o Irã por causa da exportação de milho, né? A gente exporta 3 bilhões de dólares para o Irã e 2 bilhões é milho. Isso dá mais ou menos 25% da exportação brasileira de milho. Portanto, é um grande mercado para o Brasil e é um produto estratégico para o Irã, porque eles usam para fazer carne de frango, né? E como ninguém vende para eles, Estados Unidos é o maior exportador, mas não vende para eles, então o Brasil tem sido muito importante na segurança alimentar do Irã no milho, né? Então, existe esse impacto, nós estamos falando de 7% da exportação, né, em torno de 12 bilhões de dólares, de um total de 170 bilhões de dólares que nós exportamos hoje. Então, é relativamente pequeno, mas pode ser impactado. E a questão dos fertilizantes nitrogenados, aí sim é muito crítico também, eu diria até mais crítico do que a questão dos produtos que eu falei, porque, como você disse, a gente compra bastante lá do Oriente Médio e compra muito também da China, e a China é um local que depende do Oriente Médio, né? Grande parte daquilo que é produzido na China vem de petróleo e gás trazido do Oriente Médio, então acaba também tendo impacto forte na China, vai ter aumento de preço, né? Já está tendo aumento de preço, e isso pode ficar ainda mais grave, pode ser até mais grave do que foi 2022, sabe, Amanda? Porque em 22, por causa da guerra Ucrânia-Rússia, né? A Rússia também é um grande exportador, a Bielorrússia, a gente teve um impacto, mas foi mais em preço, né? Agora a gente pode ter um impacto no aumento do preço e em desabastecimento, né? Ontem eu conversei com vários players e eles falaram que se o estreito ficar fechado por um mês, nós podemos ter realmente graves problemas de abastecimento aqui no Brasil, impactando principalmente as safras do segundo semestre, né? Então, realmente, eu acho que fertilizante sempre foi um grande calcanhar de Aquiles, e agora a gente está vendo esse impacto de Hormuz nessa área. Produtos um pouco menos, basicamente grãos e carnes, né? E a questão de preço de petróleo.
O estreito, ontem eu ouvia muitas pessoas falando que, assim, apesar do Donald Trump dizer a guerra está próxima do fim, mas a abertura desse estreito de Hormuz não é tão automática assim. Ele leva muito pouco tempo para fechar, mas a abertura é muito mais lenta e gradual. É por aí, por mais que essa guerra possa durar, de repente, mais uma semana ou alguns dias, as consequências ainda serão sentidas, professor? Olha, da forma como a coisa se apresentou, com essa escalada que você menciona, que deixou o mercado completamente zonzo, né? Porque a coisa subiu muito rápido, né? O petróleo dobrou de preço em poucos dias, né? E gerou uma grande confusão nas cadeias de suprimento do mundo todo, né? Porque esse impacto de petróleo é a commodity mais importante do mundo, é a que mais impacta a economia como um todo. Então, eu acho que abrir o Estreito de Hormuz é a grande prioridade que tem que ser feita pelos Estados Unidos e por quem está envolvido. Agora a gente está vendo que a própria Europa também entra nesse processo. Abrir o Estreito e regularizar os fluxos de petróleo, de gás natural e de produtos essenciais como são esses grãos e carnes, né? Então eu vejo que isso realmente é onde deveria estar a atenção. Não é exatamente nas questões ligadas com aqueles bombardeios lá no Irã, né, que vão continuar acontecendo, como eu disse, por parte de Israel, mas é o fluxo econômico, né? Porque o que a gente viu foi a contaminação do cenário político em cima do cenário econômico. E quando vai para o cenário econômico, atinge o mundo inteiro, né? Então eu faço votos que a gente consiga obviamente tentar pacificar aquela região, que não vai ser fácil, né? Mas principalmente manter os fluxos de produtos que passam por uma região tão sensível e por um só estreito que é tão estratégico para o mundo, né? Eu acho que não tem outro jeito, senão vai ter inflação, vai impactar as eleições americanas, né? Vai ter problemas na Europa, né? Já se fala de falta de querosene potencial, várias questões aí que podem ser extremamente graves, a questão dos seguros de frete, né? Então, eu acho que são temas aí que merecem total foco agora nos próximos dias, e eu espero que se regularize, né? Aqui no Brasil nós estamos andando com uma safra aí que depende disso. Agora, professor, é justamente sobre isso que eu quero dizer, né? O senhor tocou em alguns pontos-chave, por exemplo, inflação nos Estados Unidos, essa crise de affordability, né? Que é o custo de vida, o custo das coisas que os americanos enfrentam, e aí isso, obviamente, tem desdobramentos e repercussão política nas eleições de meio de mandato. E aí alguns colegas seus, especializados em agronegócio, estavam me apontando que a colheita no Brasil, a safra no Brasil já passou, então não depende tanto de fertilizantes, que isso virá em setembro ou outubro. Mas a safra nos Estados Unidos começa a ser plantada em abril, eles estão justamente no momento de importar os fertilizantes. Isso significa um choque de custo imenso para o agro americano, mais do que o brasileiro, neste momento, né? Nesse timing. É lógico que se o conflito perdurar, terá consequências aqui também. É mais ou menos isso quando a gente fala em escopo de tempo, assim, de plantio? Não, você está super certa. Quer dizer, se fosse no segundo semestre, a bomba viria para cá, né? Mas obviamente que para o segundo semestre o pessoal já começa a comprar agora também, né? Aqui no Brasil, mas vai ser entregue só no começo do plantio, lá por setembro, outubro, né? E nos Estados Unidos pega uma safra que já estava sendo castigada por outros fatores. Veja só uma coisa importante, quer dizer, os Estados Unidos, com o aumento das tarifas contra o mundo todo, isso tornou os insumos agrícolas, né, a parte lá de fertilizantes, pesticidas, máquinas, mais caras lá nos Estados Unidos, mesmo sem o problema lá de Hormuz, né? Eles estão com problema de falta de mão de obra na agricultura, porque a agricultura usa muita mão de obra que vem de fora, de imigrantes, né? Eles estão com uma dificuldade enorme para fechar um acordo com a China, e a China é o grande mercado de exportação para eles, como é para a gente na questão do agro. Então eles já tinham 3 problemas, agora tem 4 problemas, que são os impactos inflacionários do fechamento no momento que eles estão no auge do plantio, que é quando se usa mais fertilizantes, por exemplo, e que também você tem todos os custos lá de plantio, né? Então, realmente, é uma situação muito delicada a da economia norte-americana, e, curiosamente, os agricultores americanos apoiaram fortemente o Trump, né? Mas eles estão pagando caro em cima dessas ações que estão acontecendo, e eu acho que o Trump está sendo sensível a isso, né? Ele está querendo
fazer uma saída estratégica para poder, na verdade, não gerar mais impacto lá nos Estados Unidos, senão ele vai ter que dar subsídio, uma série de outras coisas que ele faz, né? Portanto, já tinha uma situação crítica dos agricultores americanos, né? Eles estão realmente com custos mais altos que a gente, estão também com problemas de produção, por exemplo, lá na carne bovina, eles estão num ano muito ruim, né? Então, realmente eu acho que pode ter muito impacto nos Estados Unidos e o Brasil até acabar ganhando nisso. Tem outra coisa que a gente ganha também, que é na questão de etanol e de biocombustíveis, porque quando o petróleo sobe, isso abre a margem de quem produz biocombustíveis. Aqui no Brasil, a gente tem 15% de etanol misturado na gasolina, 30% de etanol misturado lá na gasolina, 15% de biodiesel no diesel e mais a frota flex. Então, existe também um potencial ganho nessa área em um momento que os preços do açúcar, por exemplo, estão muito baixos, né? Então, realmente, eu acho que tem aí vários impactos cruzados que a gente tem que analisar e você tem razão. Quem foi mais prejudicado pelo problema lá de Hormuz foram os agricultores americanos, no caso do agro. Professor, 30 segundinhos só para a gente falar rapidamente impacto de inflação, Copom, no que o senhor vai focar a sua atenção nos próximos dias? Olha, eu acho que o abaixamento da taxa de juros pode ser complicado, né? Esperava-se que a gente continuasse nesse processo, pode ser que preventivamente não se faça isso lá no Copom, né? E acho também que a gente tem que olhar, porque eu vi que tinha gente comemorando que a Petrobras vai fazer muito dinheiro, que o governo vai ter um equilíbrio fiscal maior em função disso, mas vamos lembrar que petróleo caro significa inflação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Então eu acho que é muito preocupante o impacto que essa situação lá do bloqueio do Estreito pode ter na inflação brasileira também e no aumento da taxa de juros. São realmente variáveis da maior importância e espero que isso seja resolvido nos próximos dias.